Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre a minha mais nova obsessão, Julie and the Phantoms. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. Trouxe 2 vídeos de Julie and the Phantoms pra vocês aqui, mas eu preciso dizer o seguinte: eu me tornei aquilo que eu mais temia, a pessoa que passa 80% do tempo dela falando sobre Julie and the Phantoms e os outros 20% esperando que alguém fale sobre Julie and the Phantoms só pra que eu possa falar mais sobre Julie and the Phantoms. Eu estou 100% obcecada. Se você me segue nas redes sociais, você já sabe disso, porque de 10 assuntos, 11 são Julie and the Phantom, entendeu? Lá no meu Instagram rolou o quê? Lookinhos inspirados nos personagens de Julie and the Phantoms, sim, então se você não me segue lá, aproveita e me segue. No Twitter tá rolando um monte de coisa, inclusive talvez uma fanfic escrita por Vossa Senhoria aqui mesmo. É isso, meu modo fangirl está 100% ativado, e como eu sei que assim, não adianta eu vir de costume aqui com vocês, eu só tô mostrando tudo aqui, né? Estou abrindo meu coração pra vocês e dizendo sobre essa minha obsessão de fato. E aí eu já tinha feito 2 vídeos, né, sobre Julie, e vocês gostaram muito desses 2 vídeos, vocês assistiram muito, curtiram muito. Foi assim, uma recepção muito calorosa que vocês deram pros meus vídeos, então eu decidi trazer mais um vídeo pra vocês. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre teorias e algumas das minhas expectativas pra segunda temporada da série. Lembrando que a série ainda não está confirmada pra segunda temporada, a gente ainda está aguardando a renovação. Eu imagino que não tem motivo pra Netflix não renovar essa série, e eu imagino que a renovação deva vir logo, em breve. Estou torcendo, né, porque assim, no fundo meu coração de fã está angustiado com essa falta de saber aí do futuro. E também eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual é o seu personagem favorito de Julie. Eu sei que eu tô aqui com a minha touquinha de Luke, mas eu sou assim, doente pelo Red, então acho que ele é o meu favorito. Então deixa aqui nos comentários pra gente poder, né, ver quem é que tem favorito igual, quem tem favorito diferente. E é isso aí. Bom, então vamos começar a falar sobre as teorias dessa primeira temporada, né? Eu acho que algumas coisas ficaram em aberto, obviamente, pra segunda temporada. O próprio Kenny Ortega, ele já falou que ele espera que muitas dessas respostas venham já logo no primeiro episódio da segunda temporada, se tiver segunda temporada, né? Eles já estão trabalhando aí na produção e tudo mais, o que é uma coisa normal, mesmo quando a série ainda não foi renovada, enfim, por questões contratuais e tudo mais, né? Porque caso a série seja renovada, eles já entram na produção o mais rápido possível. Então a nossa primeira teoria, ela também tem origem lá no primeiro episódio de Julie, que você pode inclusive reassistir pra você ver o que eu estou falando. Então lá no começo os meninos estão cantando Now or Never, né? Eles estão no Orpheum, que é onde eles vão se apresentar, e eles estão fazendo o ensaio ali da apresentação deles. E aí quando acaba, eles vão conversar com uma das garçonetes que se apresenta como Rose. E aí a Rose ganha uma camiseta e um CD do Sunset Curve diretamente das mãos de Red, mas ela fica conversando com o Bob, que diz que não come cachorro-quente. E aí, os meninos saem, vão comer cachorro-quente, o fatídico, né, cachorro-quente aí da morte. Mas a questão é, Rose é uma personagem X. Por que eles apresentariam uma personagem no primeiro episódio pelo nome, sendo que ela não teria importância na série, né? Então, isso já deixa a gente meio tipo, talvez ela realmente tenha importância. Aí a gente pula lá pro 6º episódio, a Julie, ela finalmente toma coragem pra abrir uma caixa que tem várias coisas da mãe dela, e ela encontra ali algumas roupinhas, inclusive, gente, um colete de couro muito parecido com o que a Rose usa nesse primeiro episódio, que eu já fiquei assim, ó, tô vendo, tô reparando. E também a gente consegue ver que ele tem alguns ingressos presos, inclusive tem um crachá de VIP do Orpheum, de um negócio que rolou no Orpheum, né, uma apresentação e tal, o que nos leva a pensar que, bom, se ela é garçonete, né, lá do Orpheum, ela provavelmente teria um acesso VIP. E também alguns ingressos de show de uma banda chamada Rosie and the Pedal Pushers, que, teoricamente, é a banda dessa pessoa chamada Rose. A gente sabe que a mãe da Julie também era uma cantora e musicista extremamente talentosa e tudo mais, então a gente é levado a acreditar que ela trabalhasse com música quando ela era viva. A gente não tem muitas informações sobre a mãe da Julie, além do fato de que ela morreu há mais ou menos 1 ano, né, no período ali que a série tá acontecendo. A gente não tem flashbacks, eles não falam o nome dela durante a série, o que, né, leva a gente a crer que é porque tá rolando aí um mistério, né? Eles querem que a gente fique pensando, mas quem é a mãe dela? E assim, eu não acho de todo estranho que a mãe dela pudesse ter ingressos dessa banda chamada Rose and the Pedal Pushers, e nem que, sei lá, ela pudesse conhecer a Rose, né? Elas podiam ser amigas e tudo mais. Mas eu tenho a impressão de que é muito mais do que isso. Eu tenho a impressão de que a Rose realmente é a mãe da Julie. E isso explicaria muitas outras coisas, inclusive porque lá no episódio 8, a Flynn encontra na caixa das coisas da mãe da Julie uma camiseta da Sunset Curve. É claro que ela poderia ter sido qualquer
pessoa que ganhou uma camiseta da Sunset Curve, porque a gente vê depois que eles dão camiseta pra umas meninas na fila e tudo mais, mas tudo indica que aquela pessoa lá, aquela Rose, também ganhou a camiseta, ela pode sim ser a mãe da Julie. E aí isso nos leva pra próxima teoria. Qual é a relação da mãe da Julie, seja ela Rose ou não, com os meninos, com o Bob? A gente sabe que a Julie disse pro Luke que ela cresceu ouvindo as músicas do Bob, músicas essas que ele roubou do Luke. Basicamente, a Julie cresceu ouvindo as músicas do Luke, né? E meu coração já, entendeu? Não dá, não tem condição. Esse chip aí, ele vai acabar comigo um dia. Qualquer dia ele vai acabar comigo. Então, digamos que a Rose seja de fato a mãe da Julie, ela e o Bob se conheceram nesse dia no Orpheum. E eles ficaram conversando, a gente não sabe o que rolou entre eles, a gente não sabe se rolou um clima e tal, mas eles se conheciam. E aí imagina, né, que com certeza o show foi cancelado, já que 3 dos 4 integrantes da banda morreram, e o Bob provavelmente ficou triste. A gente sabe que o Bob roubou as músicas do Luke, mas a gente, né, vamos pensar que talvez ele não fosse uma pessoa tão ruim desde o começo. Então ele deve ter ficado triste nesse dia e tudo mais, e talvez até tenha rolado ali uma situação entre ele e a Rose, né? Ela tentou consolar ele de alguma forma, e aí eles, sei lá, trocaram o telefone e eles se mantiveram em contato. Isso também explicaria por que justamente, né, a coincidência da Julie morar exatamente na casa, né, que tem a garagem, aonde os meninos ensaiavam antigamente. A gente não fica sabendo quem morava nessa casa, por que eles ensaiavam ali, né, mas o Luke fala, o meu sofá tá aqui, então tem muitas coisas deles ali. Não é simplesmente o lugar. E isso me leva a pensar que talvez a pessoa que comprou essa casa e essa garagem, talvez ela tenha feito isso de propósito pra manter as coisas, né? Então, de repente, poderia ser a casa da família do Bob, e poderia ser a garagem da casa da família do Bob. E eles decidiram sair de lá e ir pra um lugar maior, enfim. Qualquer que tenha sido o motivo. E aí, a Rose acabou comprando essa casa. Talvez por ser do Bob, eventualmente, ela gostava da casa, resolveu comprar. E também, né, talvez por ter esse apego aí com esse lugar, né? Talvez o próprio Bob não quisesse vender pra alguém completamente desconhecido, ou alguém que fosse jogar fora aquelas coisas. Então, né, eu acho que é uma possibilidade que a casa e a garagem tenham alguma conexão também com a história toda, né? Tipo, eu acho que não é só coincidência o fato da Julie ter estado lá e de todas aquelas coisas dos meninos ter estado lá também. Porque afinal era a garagem onde a mãe da Julie tocava a música. Então, provavelmente, ela mesma guardou algumas daquelas coisas, em especial, né? Provavelmente porque ela se lembra da tragédia, que com certeza, por mais que ela não fosse, né, conhecedora dos meninos, com certeza foi uma coisa bem terrível, já que eles eram tão novos. E aí a gente parte para o nosso terceira teoria. A nossa terceira teoria tem a ver com a Carrie e a Julie. Tem a ver com o Bob e a mãe dela também, mas tem a ver com a Carrie e com a Julie. Então, em algumas teorias, inclusive, as pessoas estão dizendo aí na internet sobre a possibilidade da Julie ser filha do Bob/Trevor, né? Que é o nome que ele assumiu depois que ele trocou de identidade. Super normal, né? Nem um pouco suspeito fazer isso. E aí, algumas pessoas diriam, né, que ela pode ser filha dele, pode ser minha irmã da Carrie e tudo mais. Eu particularmente não acredito nessa teoria, eu não vejo ela acontecendo, mas eu acho que assim, tudo é possível, né? Afinal, a gente sabe, se a gente seguir essa ideia de que a Rose é a mãe da Julie, a gente sabe que ela conhecia o Bob desde pequena, então, desde jovem, assim, né? Então, talvez realmente pudesse ter rolado um clima, eles podem ter tido um relacionamento em algum momento. Então, assim, não é impossível, mas não é uma teoria que eu particularmente acredito, assim, profundamente. Mas uma coisa que a gente sabe é que a Carrie e a Julie foram amigas em algum momento. Elas tiveram amizade, né? O Nick fala disso em um dos episódios, ele fala, mas vocês eram amigas, blá, blá, blá. E a Carrie fica meio, tipo, não quero falar sobre isso. E a gente não sabe o que rolou entre elas. Mas com certeza rolou alguma coisa muito séria para as duas se detestarem do jeito que elas detestam, né? A Carrie, claro, ela tem esse estilo de menina malvada e tal, mas isso claramente é um mecanismo de defesa ali dela, né? Porque provavelmente ela e a Julie brigaram, se magoaram mutuamente, e aí ela faz isso pra meio que descontar a mágoa dela. Eu acho que a gente tem duas possibilidades aqui pra treta que rolou entre as duas. Claro, a gente tem N possibilidades. Elas podem ter brigado por qualquer coisa, pode ter sido uma coisa bem idiota, ou elas podem simplesmente ter parado de se falar sem motivo. Mas, digamos que tenham um motivo, né? Eu acho que a gente tem duas grandes possibilidades. A primeira delas eu acho que depois que a mãe da Julie morreu, a Julie largou a música, né, como a gente sabe, isso aconteceu há mais ou menos um ano, e isso afetou todas as relações dela e pode ter afetado a relação dela com a Carrie. De repente, ela e a Carrie ainda eram amigas até um ano atrás,
e a Julie deixou a Carrie na mão de alguma forma em relação à música e qualquer coisa do tipo, e a Carrie não foi capaz de entender que a Julie estava passando por um momento muito difícil e que ela não poderia ajudar. Então, talvez, né, pode ter sido a Julie dado uma mancada muito grande e a Carrie não ter dado apoio suficiente pra amiga dela num momento tão difícil da perda da mãe dela. Eu também acho que isso pode envolver um certo ciúmes da relação dela com a Flynn, né, da amizade dela com a Flynn, porque a Carrie viu que ela tava sendo meio que jogada de escanteio, do jeito que ela é super egocêntrica, ela não ia aceitar isso de forma alguma. E aí já meio que juntou tudo no mesmo pacote, deu um lacinho, né, e acabou a amizade das duas aí logo antes, logo depois, na verdade, da morte da mãe da Julie. Eu acho que isso é um cenário possível. Seria bem terrível da parte da Carrie, mas eu acho que é uma probabilidade, é uma possibilidade, né? Porque a gente sabe que ela é uma pessoa bem egocêntrica, então não seria nenhuma surpresa ela se importar apenas com ela mesma, né? A gente vê até que no último episódio ela parece abrir os olhos pela primeira vez pra Julie, né? E eu acho que ela fica muito emocionada ali com a performance dela com os meninos. Então, tipo, eu acho que existe um caminho pra elas reconciliarem a amizade. Espero que a gente veja isso na segunda temporada. Mas a minha outra teoria em relação a isso é o fato de que a briga das duas pode ter a ver, na verdade, com a relação do pai da Carrie com a mãe da Julie. Então, digamos que a Rose tenha descoberto, né, que o Bob/Trevor roubou as músicas dos meninos da Sunset Curve. Então, digamos que ela compra a casa aonde, né, era a garagem e tudo mais, onde estão as coisas deles, e ela chega lá e ela encontra o caderno do Luke com as letras, porque ele tava lá, e ela vê aquilo, né, e ela começa a olhar aquilo, e ela começa a ver que ela conhece aquelas músicas, porque o Trevor/Bob tá lançando aquelas músicas como se fossem dele, e ali tem a prova de que não são dele. E a Rose quebra o maior pau com ele e talvez até impeça a Julie de sair com a Carrie, ou as duas mesmo tomem o partido de cada uma das suas famílias em relação a essa treta, porque o Bob Trevor não quer saber disso, ele provavelmente, obviamente ele fez de propósito, né, mas ele provavelmente vai ser bem escroto, né, em relação a isso, porque ele não quer que as coisas vazem, ele não quer que as pessoas saibam que ele roubou letras de outra pessoa. E aí, né, isso pode ter impactado diretamente no relacionamento da Carrie com a Julie. Elas podem ter meio que brigado sem necessariamente ter brigado entre elas, sabe? Tipo, meio que só se afastado repentinamente e se tornado arqui-inimigas porque o pai da Carrie começou a falar coisas ruins sobre a mãe da Julie pra que a Carrie e as pessoas não acreditassem nelas caso ela decidisse falar a verdade sobre as letras da Sunset Curve e, enfim, do Trevor/Bob. Então eu acho que a gente tem essas duas possibilidades, a gente tem N outras possibilidades, então se você acha que tem alguma outra coisa que pode ter impactado no relacionamento da Carrie e da Julie, deixa aqui nos comentários pra mim, a gente vai continuar compartilhando várias teorias, mas eu acho que a gente conseguiu amarrar aí uma linha temporal bem interessante. E aí agora a gente precisa falar sobre o ano de 2020, né, sobre o presente, né, quando a gente sabe o que acontece lá no último episódio, que é tiro, porrada, gritaria, babado, confusão, assim, momentos histéricos. Então, primeiro de tudo, a gente tem o poder da amizade. A Julie, quando ela começa a cantar, ela consegue trazer os meninos, né, quebrar meio que as garras do Caleb em volta deles e trazer eles pra performance. E a gente vê, inclusive, tem momentos que o Luke, ele tá indo, mas não tá, tá indo, mas não tá. E isso provavelmente tem a ver com a força da magia do Caleb, porque a gente sabe que ele é bastante poderoso. Ele tá aí há muito tempo, então ele já juntou muito poder. E aparentemente, né, quando ele bota o carimbinho ali no braço dos outros fantasmas, ele suga essa energia pra ele. Né, provavelmente é isso que acontece. Então ele deve ter sugado a energia de vários fantasmas e ele ficou poderosão. E aí, obviamente, que ele queria sugar a energia desses fantasmas, porque eles eram também poderosos, né? E eu acho que eles eram poderosos simplesmente pela necessidade deles chegarem ali e conseguirem resolver o problema inacabado deles, né? Eles têm ali uma situação, uma questão inacabada que eles achavam que era tocar no Orpheum, mas que não é. Eu particularmente acho que até falei isso no meu vídeo com spoilers, que esse problema inacabado deles com certeza tem a ver com o Bob e com as músicas. Eu achei até estranho que eles não pensaram sobre isso. Eu acho que tem a ver com tudo, né? Desde o fato deles terem morrido muito cedo e não conseguirem fazer o sucesso que eles fariam, das músicas deles terem sido lançadas sem ser por eles, né? Então eu acho que tem muitas coisas, mas eu acho que tem mais a ver com o Bob e as músicas do que com o local onde eles tocaram, né? Mas eu acho que tocar naquele lugar, isso também teve alguma conexão com as histórias deles, né? Porque a gente sabe que eles têm uma ligação com aquele lugar, porque afinal era um grande momento, né? A gente acredita que se eles tivessem tocado lá no Orpheum naquele dia, eles seriam estourados, se tornado uma banda super famosa, super popular, talvez os próprios Backstreet Boys, né? Eu acho que aquele lugar mesmo
também deu mais força pra Julie ser capaz de tirar eles das garras do Caleb, né? Porque também não era uma luta muito fácil, porque o Caleb é muito poderoso. E aí, né, lógico, a Julie e os meninos, eles já estavam interagindo há um tempo, com eles tendo lá o carimbinho. E nunca tinha rolado o que rola nesse episódio. Então, algo mudou. Eu acho que a gente tem que considerar isso. Eu acho que o fato deles tocarem no Orpheum com certeza deu um boost de energia pra eles, provavelmente. É lógico que a gente tem também o místico poder da amizade, né? Que sempre é uma boa justificativa para as coisas que acontecem. Mas eu acho que também tem a ver com o fato deles estarem chegando mais perto da verdade. Então, também é nesse show que o Bob descobre que eles estão ali. Eles não estão vivos, mas que eles, né, voltaram de alguma forma. E o Bob provavelmente sente que as coisas vão, né, dá uma remexida ali no bagulho, entendeu? O bagulho vai ser nervoso aí na próxima temporada. Então, eu acho que o fato deles estarem chegando cada vez mais próximo da verdade, ou talvez desse problema inacabado deles, isso também dá mais força pra eles, né? Como fantasma. Eu tava lendo um livro que fala sobre o Dia dos Mortos e as religiões que acreditam no retorno dos espíritos e tudo mais. E eles falam que quando você vai chegando próximo do Dia dos Mortos, os fantasmas, né? Os espíritos, eles ganham mais força. Eles têm mais poderes, eles se tornam mais poderosos mesmo, até eles terem a habilidade de se tornar corpóreos, né? Das pessoas poderem ver eles. Se tornar corpóreos não, se tornar visíveis para os corpóreos. Então eu acho que a gente pode ir num sentido, assim, parecido com esse, né? De que se aproximar da verdade, ou chegar perto da verdade, aumenta o poder deles e talvez aumente, inclusive, o poder da Julie em relação a eles. E por isso que quando eles chegam na garagem e e a Julie toca no Luke, né? Ela consegue tocar nele, pra começo de conversa, que é uma coisa que ela não conseguia fazer. E, enfim, ela consegue abraçar os três e ela quebra o feitiço do Caleb, né? O carimbo do Caleb é quebrado nesse momento. Eu acho que isso não é aleatório, eu acho que a gente tem sim um direcionamento para a verdade. E que isso tenha dado mais poderes pra eles, mas isso também, obviamente, vai irritar ainda mais o Caleb, que já, enfim, ele já possui o Nick, então ele já tá indo atrás dos meninos, né, ele já quer acabar com eles, mas com certeza ele vai ficar ainda mais raivoso, assim, em relação a isso. Eu também acho que eles não reviveram, eu acho que essa ainda não é isso, acho que talvez um dia, talvez, eu gostaria, né, porque eu não aguento mais sofrer por um casal fictício de um fantasma com uma menina, entendeu? Esse casal, ele nunca vai acontecer, ele sempre vai me fazer sofrer, sabe? É isso, não dá pra mim. Quem sabe um dia, né? Mas eu acho que eles não reviveram ainda. Eu acho que talvez tenham a habilidade agora de ligar e desligar a visibilidade, digamos assim. É tipo quando a gente aumenta o brilho do celular, a gente não tá vendo nada, a gente aumenta o brilho, pronto, tá aí. E aí a gente abaixa o brilho, aí a gente não vê nada de novo, entendeu? É tipo isso, eles podem aumentar o brilho deles mesmos, e aí eles vão poder ser vistos por outras pessoas que não a Julie, mesmo enquanto eles não estão tocando, e acho que eles vão, enfim, realmente ficar mais poderosos, assim como o Caleb, que, né, se torna visível a partir da própria vontade, e ainda é capaz de tornar outros fantasmas visíveis, né? Então, talvez eles tenham, inclusive, absorvido um pouco da magia do Caleb por causa do carimbo, né? Ao quebrar essa maldição, talvez eles próprios tenham absorvido essa magia de alguma forma, e aí eles conseguiram essa habilidade de se tornar visíveis. Basicamente é isso que a gente pensou. O vídeo tá gigante, eu ainda ia contar as minhas expectativas pra segunda temporada, mas eu acho que vai ter que ficar pra um outro vídeo, então se vocês quiserem mais vídeo de Julie and the Phantoms, sabe o que vocês têm que fazer? Deixar o like aqui, clicar muito no like, mandar esse vídeo pra todo mundo. Você manda assim, fala, assiste Julie and the Phantoms e depois assiste esse vídeo, entendeu? Você faz assim. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque isso também me ajuda bastante. Vai lá me seguir nas minhas redes sociais, porque por lá eu só falo de Julie and the Phantoms. Aqui no YouTube eu até finjo, entendeu? Que não estou obcecada. Mas nas redes sociais, minha filha, é só obsessão. É só Julie and the Phantoms. Inclusive, o meu plano de fundo agora é da Julie and the Phantoms. Olha aqui. Lembra quando eu mostrei pra vocês e era o Dylan O'Brien? O bagulho é nervoso aqui, porque pra tirar o Dylan O'Brien do meu celular, pelo amor de... Enfim. É isso, gente. Estou um pouquinho alterada, mas está tudo certo. Deixa aqui nos comentários quais das teorias vocês concordam, quais vocês discordam, se vocês têm outras teorias. Não se esquece de fazer tudo aquilo que eu já falei. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.